Podcast OAB Ituiutaba. Apoio Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, da OAB MG. Benefícios, convênios, planos de saúde e projetos sociais para a advocacia mineira. Programa Vitrine, a mais eficiente vitrine para sua marca no Triângulo Mineiro. Informação, cultura, esporte e novidades de uma forma descontraída e divertida. Aos sábados, na Vitoriosa. Saudações, pessoal. Boa tarde. Estamos iniciando hoje o nosso quarto episódio do nosso podcast. Esse podcast é uma iniciativa da OAB Jovem, aqui de Ituiutaba, na qual eu sou o presidente, eu sou o Lucas, e hoje nós vamos tratar sobre o direito do trabalho. E para tratar desse tema, eu tenho duas importantíssimas pessoas, advogados aqui na nossa comarca, que vão compartilhar na data de hoje essa experiência comigo. Vamos começar com as apresentações. Vamos começar pelas damas, doutor, tudo bem? Doutora Monize, boa tarde, tudo bem? Fique à vontade para fazer a sua apresentação. Boa tarde, doutor Lucas, doutor Valdemar. Bom, eu sou advogada, como o doutor disse, atuante aqui na área do direito do trabalho, previdenciário. Já estou atuando há 4 anos. Sou vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada também, uma comissão que eu gosto bastante. Gosto também desse envolvimento que a Comissão da OAB Jovem também está trazendo para a nossa cidade. Inclusive, esse podcast é uma iniciativa da OAB Jovem. Então, aqui, desde já, deixo o meu agradecimento à OAB Jovem e a você pelo convite. E nós que somos lisonjeados com a sua presença. Doutor Valdemar, tudo bem? Sinta-se à vontade para fazer a sua apresentação. Tudo bom, doutor? Eu sou advogado aqui na cidade de Ituiutaba, tenho aproximadamente um pouquinho mais que a doutora, tenho 6, quase 7 anos, né? Advoguei um período, né, como advogado empregado, agora abri meu escritório, né? E a gente está empreendendo no mundo jurídico, né? E a gente agradece a oportunidade de estar aqui repassando um pouco da experiência, né? Não só a experiência como profissional do direito advogado, mas também acho que como ser humano, que a gente evolui bastante como ser humano advogando, né? Que a gente lida com a dor do outro, o problema do outro. Então, assim, eu agradeço a oportunidade, o seu tempo de estar aí correndo atrás, pegando, eu sei que não é fácil expor o tempo. A honra é toda nossa, doutor. Né, doutor. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente encontra mais desafios do que ajuda, né? E eu acredito que esse espaço que você abriu aqui, cara, é nota 10. E a honra é toda nossa. Eu que agradeço a presença de vocês. São 2 advogados, estão numa caminhada embrionária, pode dizer assim, né? Tem curto período de profissão, mas de experiência, é uma vasta experiência. São pessoas conhecidas, de bons nomes dentro da nossa comarca, dentro da cidade. São referência. Quando se fala em direito do trabalho, sempre o nome de vocês é o nome que vem à tona, seja diretamente, seja indiretamente, seja pelo reclamado, pelo reclamante. Sempre são pessoas de referência no direito do trabalho. Isso é um privilégio todo, o privilégio é nosso, a honra é nossa de poder compartilhar esse momento com vocês. Eu sempre gosto de saber, inicialmente, sobre como surgiu o direito na vida de cada um. Haja vista que nem sempre ele é a primeira opção. Às vezes é uma medicina, às vezes é um outro curso, e acaba que, não deu certo nesse, eu vou no direito mesmo. Doutora, como que foi? Conta para nós brevemente como que foi essa paixão pelo direito. É a influência do pai, do avô? Tem alguém na família que é advogado? A senhora sempre quis ou sempre foi uma segunda opção? Na verdade, não tem ninguém na família. Eu sou a primeira advogada, né, da minha família. Talvez um pouco de influência por parte do meu pai, porque eu cresci ouvindo que ele queria ser advogado. Era o sonho dele, mas por questões da vida, ele acabou não fazendo o curso de direito. Mas não só isso, surgiu esse interesse meu quando eu vi uma entrevista de um advogado na televisão, estava na 8ª série e falei, eu quero ser isso, quero ser advogado. Mas estava jovem ainda e quando eu cheguei no 3º ano do ensino médio, eu tinha que realmente decidir, eu fiquei em dúvida, queria fazer odonto, jornalismo, mas aí o meu pai, ele me ajudou bastante nesse ponto, discutiu comigo as matérias que eu era mais boa, eu sempre fui melhor em humanas do que em exatas e eu acabei indo para o curso. Como que eu cheguei na advocacia? Até quando a gente faz o curso, a gente não sabe se realmente quer ser advogado. Porque o concurso, né, às vezes. O curso é de direito, não é de advogado, né? A gente, inclusive, eu falo, a gente não aprende a advogar na faculdade, né?
Então, o meu interesse, realmente, eu tive certeza, o que eu sabia que eu queria direito, que eu gostava muito de tudo que ele passava, porque eu sempre tive um senso de justiça comigo muito grande e eu me sentia muito impotente, porque eu não conseguia ajudar as pessoas, né? Então, eu sabia que através do direito eu poderia ajudar 1, 2, 3, claro, a gente não muda o mundo, mas a mudança que a gente causa na vida de cada um, eu sei que já é uma mudança grande para aquela pessoa. E quando eu terminei a faculdade, comecei um estágio num escritório aqui em Tuiutaba e foi onde eu tive realmente a vivência da advocacia. E eu falei assim, é isso que eu quero ser advogada. Então, eu me empenhei para estudar, para passar na ordem, né, para mim ter a minha carteira e então ser advogada. Foi assim que a advocacia veio na minha vida. Eu tomei essa decisão quando eu realmente tive vivência e vi que eu gostava e me identificava com a profissão. Entendi, excelente. Faço até uma parte na fala da senhora, né? A senhora falou que é a única advogada da família. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Porque advogar para a família é complicado. Às vezes é bom ter 2, 3, né? Que você não faz, mas passa para outro parente, né? Qualquer coisa é a Moniz. O meu marido mesmo fala, mas todo mundo te liga da sua família. Você já reparou isso? Eu falei, mas eu sou a única advogada, né? Então, todo mundo tem problema. Você vai ser sempre a referência nessa situação, né? Sim. Doutor Valdemar, eu já o conheço, né, há bastante tempo. Vou falar aqui, então, vou falar da parte do doutor Valdemar. Um tempo não queria advogar, concurso, estudando, sempre muito dedicado, mas acabou gostando da advocacia e agora ele está aqui na mesa com a gente. Brincadeira, doutor. Eu já passei, contou minha vida aqui. Eu faço uso da brincadeira pela proximidade que eu tenho com o senhor, tá? Não. Bem, desde criança, né, a gente tem, muito embora a idade ela não seja equivalente, mas, né, a gente sempre teve um contato, né, sempre tive elevada estima pela pessoa do doutor. Conta para nós, doutor, um pouquinho da sua trajetória, sobre o início, né, na advocacia, se sempre foi a sua meta, se sempre teve outros objetivos em mente. Fique à vontade. Doutor, eu acho que o direito ele é embrionário na família, normalmente. Você gosta dele por ouvir, acho que talvez parentes, pais, avós discutirem. Eu sei que o senhor tem pai aí que é carreira, né, militar, na área de segurança. E então assim, o embrião é a família, né? Tal como a doutora Moniz, influência paterna do meu pai, sempre gostou, mas não teve oportunidade, né? Famílias, eu acredito que a doutora igual o senhor, a gente veio de famílias assim, que não são abastadas, né? Então a gente buscou o caminho, buscou oportunidades, né? Então eu sempre gostei de exatas, na verdade, mas eu tinha um pezinho na filosofia, na sociologia, curtia bastante, gostava muito na época, mas aqui a influência veio paterna do pai, tal como a doutora Moniz, e tinha aquele pezinho ali na advocacia, mas não teve oportunidade, a família não ser abastada, né? Ter que lutar ali para abrir o caminho. Então o pai influenciou, queria ser advogado, não podia, mas eu gostava de exatas. E aqui na nossa região, não sei se felizmente ou infelizmente, não tinha os cursos que eu tinha interesse. Mas por gostar de filosofia, algumas matérias de humanas, eu preferi ir para o direito. No início eu só estudava filosofia, sociologia, a matéria jurídica não me interessava muito. Mas com os estágios, eu acho que o estágio é muito válido para o jovem advogado, até para o estudante de direito, identificar se o direito é de fato a área que ele pensa que existe. Estágio em fórum, escritório de advocacia, né, defensoria pública, Ministério Público, isso aí eu acho que é o ponto de partida. Eu, igual o senhor, eu tive a oportunidade de estagiar na federal daqui, na subseção, né, e lá eu realmente identifiquei que eu gostava do direito, mas o concurso eu era menino dos olhos. Sempre falava mais alto do concurso. Não, a minha estabilidade é boa, né? Mas ao ir para a prática, eu acabei me deparando com a prática trabalhista, né? Trabalhar em um escritório que só atuava nessa área, e aí eu me afeiçoei à advocacia, né? E não só da questão financeira, que a longo prazo o jovem advogado ele consegue viver da advocacia, se manter, viver bem da advocacia, né? Mas a questão de ajudar também a população, né? A matéria trabalhista e um pouco da previdenciária que eu faço tem aquele caráter de distribuição de renda das pessoas, aquela renda concentrada na mão de alguns, né? A gente distribui para a população como um todo.
E trabalhar nessa função é legal. E a área trabalhista é emocionante também, né? E aí assim, eu falei, cara, isso aqui é bom. Brigar em audiência é bom, de vez em quando. A perícia é bom, né? Excelente, excelente. Eu me mantenho. Eu gosto, eu acho que hoje, tá como a doutora, a gente acaba que se apaixona. A área de concurso não mais? Desistir de forma definitiva ou ainda tem um... Que hoje não mais. Eu estou dando umas aulinhas aí, assim, firme, mas voltei a estudar para dar as aulas, bem bom. Só que realmente eu acho que vai ser só advocacia e aula. Excelente. Não, belíssima história, doutor. A doutora Muniz comentou com a gente sobre o senso de justiça, né? Na fala dela, ela ventilou a respeito disso. E no podcast passado, a doutora Ana Carolina, ela falou algo, acho que não foi nem ao vivo no podcast, foi nos bastidores, que ela menciona o seguinte, ela falou assim, a gente não muda o mundo, a gente muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Achei bem interessante essa frase. E quando a gente está tratando da relação de trabalho, dessa situação de mudar as pessoas, né, esse sentimento de justiça, que foi isso que a motivou, que nos motiva a exercer o nosso mundo, a nossa função, é justamente quando a gente se depara com uma situação desagradável, sob a nossa ótica injusta, e a gente usa as nossas forças, o nosso conhecimento, a nossa armadura para combater aquela injustiça. E eu tenho que, no direito do trabalho, isso é muito latente, né? Isso acontece com extrema frequência. A senhora, dentro do direito do trabalho, doutora Muniz, se a senhora advoga mais pelo empregador, a senhora justifica nesse ponto. Se mais pelo empregado, a senhora justifica nesse ponto. Eu vou estar justificando a minha pergunta para que a senhora possa justificar a sua resposta. Quando a senhora se depara, seja com um empregador sofrendo com uma demanda injusta, abusiva, ou com o empregado sendo submetido a condições, né, de vexatórias ali durante o contrato de trabalho, é necessário que a gente saiba separar, né? Muito embora a gente, trazendo até no previdenciário, essa pessoa está passando por isso, passando necessidade. Somos humanos, temos sentimentos, né? Mas a gente tem que saber separar o nosso sentimento profissional do sentimento pessoal. Então, a nossa luta para ceifar essa injustiça, tecnicamente, ela é profissional. Quando a senhora se depara, por exemplo, num processo, seja pelo empregado, seja pelo empregador, como que é a atuação da senhora frente a uma situação de injustiça? Haja vista, como a senhora bem colocou, né? Que é o que a move na função. Como você falou, doutor, tem a questão da gente também saber separar. É o principal ponto. Em alguns momentos, eu já me vi muito envolvida com a situação do cliente, principalmente no direito previdenciário, ele está esperando aquele benefício sair, muitas vezes está passando por dificuldade. Eu já me vi muito envolvida nisso, mas ao longo do tempo eu fui aprendendo a separar mais, porque senão a gente não vive. Se a gente carregar os problemas do escritório para casa, a gente não vive. Então, a minha questão do meu senso de justiça eu tenho o conhecimento, não todo, né? Porque mesmo a gente sendo advogado, a gente não sabe de tudo. Mas eu tenho o conhecimento, eu tenho as fontes, eu sei onde buscar, eu sei onde que eu vou estudar. Então, o meu senso de justiça para aquele cliente, seja empregado ou empregador, porque eu já trabalhei para os dois, eu consigo ver o lado dos dois, no sentido de buscar uma alternativa para ele. Se eu estou pelo empregador, eu tento fazer o quê? Não, o empregado ele tem razão, eu falo, vamos fazer um acordo, vai ser melhor, né? Tem o lado do empregado, né? O empregado, por exemplo, também, muitas das vezes, algum acordo pode ser benéfico para ele, porque existe o risco. Então, ali eu vou dar o meu melhor, vou fazer uma boa instrução no processo, tanto com parte de documentos, que eu zelo muito por isso, quando eu vou fazer algum processo, qualquer um que seja, a documentação que o meu cliente me traz, ou a testemunha que vai ser ouvida. Então, o meu senso de justiça fica em fazer um bom processo do começo ao fim, me dedicar a ele, né? Nesse sentido, e tentar me afastar da questão mais emocional mesmo, porque senão complica, né? Sim. Bastante. E também o cliente quer que a gente seja objetivo. Ele vai querer que a gente seja mais objetivo também, que a gente lide com o caso dele com firmeza, né? Buscando sempre o melhor para ele, mas também com objetividade.
Excelente. Excelente pontuação, doutor Valdemar. A respeito... Aqui, doutor, só Claro. parte. Tem um ditado, um provérbio jurídico que antes um bom acordo que uma boa demanda. Exatamente. Então, Concordo. às vezes, um acordo que o cliente perde um pouco e o patrão perde um pouco, ambos ganham na celeridade, né, na resolução ali, fácil da lide. Isso. Economiza uma lide de 2 anos, 3 anos na fase recursal, por exemplo. Exatamente. Né? Então, eu prezo pelo acordo também. A doutora me conhece, né? Eu sou um pouquinho chato ali na audiência, mas eu acho que a gente tem que... O advogado ele tem que ser brigão pelo que é correto. Né? Ele tem que ser... buscar a verdade real no processo. Isso. Né? Especialmente na trabalhista. Exato. O senhor advoga mais para o reclamante ou para o reclamado? 99% o reclamante, mas faço reclamado também em algumas ocasiões. A questão do reclamante é que o advogado ele não pode se aventurar, né? O que acontece algumas vezes é que a gente ouve aquela falácia de que o trabalhador pede tudo, né? Mas não é. O trabalhador chega na sua mesa, senta com você, te traz as provas, te traz o relato do que aconteceu e a gente filtra, claro, o que é excesso, o que não é excesso, traz para o juiz o que é mais comum. Então, o juiz ele tem um contato, ele deveria ter o contato, deve ter o contato, né, principalmente para o jovem advogado que está no início da trabalhista, com o relato filtrado do que o trabalhador lhe trouxe. Porque, às vezes, o que acontece de vez em quando não é o comum no ambiente de trabalho, e o juiz quer saber o comum. Então, o que eu senti um pouco de dificuldade em me adaptar no início da advocacia, especialmente na trabalhista, é filtrar aquilo que acontecia como regra do que é exceção. Porque o ser humano tem como tendência de gravar em sua mente, né, na sua psique, aquilo que marcou a vida dele. E o que nos marca não é o que acontece com frequência, é a exceção. Então ele leva isso emocionalmente para o processo. Então eu acho que isso é uma coisa que eu demorei a aprender e hoje eu aprendi, minhas petições melhoraram muito e o trato com o juiz em audiência também, a parte disso ficou bem legal. Excelente. E eu quero saber do senhor, a próxima pergunta é: por que o direito do trabalho e por que a figura do empregado e não do empregador? Qual que é essa repulsa contra o empregador? Antes do senhor responder, eu quero convidar o pessoal que está nos assistindo a assistir um vídeo da Caixa de Assistência dos Advogados aqui de Minas Gerais. Esse vídeo, como eu sempre digo, é apenas um dos vários benefícios que a Caixa proporciona ao advogado. Se ligue no VT. Nós somos a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, a CAAMG, fundada em 24 de novembro de 1942 e braço assistencial da OAB Mineira. Estamos presentes em todos os momentos da sua vida, em todos os cantos de Minas. Assistimos advogados, advogadas e dependentes que passam por dificuldades momentâneas com auxílios estatutários permanentes. Também oferecemos soluções que contribuem com a sua tranquilidade, bem-estar e sucesso profissional. A gestão 2022-2024 está atenta às necessidades da classe e lançou programas como o Meu Primeiro Certificado e Meu Primeiro Site, iniciativa inédita no Brasil. E de forma pioneira, a principal inovação: a telemedicina gratuita do Hospital Israelita Albert Einstein, que está disponível para toda a advocacia. E já lançamos muito mais, como o programa Advocacia Empreendedora e o portal Classificados. Nossa principal missão é caminhar lado a lado com a advocacia, prestando assistência aos que necessitam, incentivando aqueles que começam a sua carreira e lutando para garantir a todos dignidade e valorização dos que diuturnamente entregam para a sociedade o Estado Democrático de Direito. A Caixa se orgulha de fazer parte da trajetória de cada um dos quase 140 mil inscritos na OAB em todo o estado de Minas Gerais. Retomando, pessoal, como dito, essa é uma benesse que a Caixa de Assistência proporciona ao advogado.
E, aproveitando o ensejo, eu queria aqui agradecer, né, na pessoa do Dr. Bruno Severino, presidente aqui da nossa 44ª subseção, ele que acreditou no projeto, juntamente com o Chalfun, e ambos acreditaram nesse projeto, e hoje, graças a ele, nós temos a condição de estar desfrutando de uma conversa sadia, de uma troca de experiências muito saudável. Agradeço ambos e faço questão de, em todo podcast que eu participar, que eu tiver a oportunidade de estender esses agradecimentos. Retomando, pessoal, doutor, refaço a pergunta. Por que o direito do trabalho? Isso aí foi surgindo essas demandas, aparecendo para o senhor, e por que a figura sempre do reclamante? O que o senhor tem algum problema com a pessoa do reclamado? Então, vamos lá. Primeiramente, assim, eu brinco lá no escritório que muitas vezes o advogado ele não escolhe a área do direito que ele vai atuar. Algumas, quase sempre, o direito, a área escolhe o advogado. É quase uma atuação do destino na nossa vida. Por quê? Porque eu sou especialista, né? Eu sou especialista em direito tributário, direito público. Especializei pela PUC Minas e hoje eu dou aula de constitucional, direito público, né? E atuo na trabalhista. E o que acontece? O advogado, ele entra, o profissional do direito, jovem estudante, né? Jovem de volta dentro na área, às vezes sem saber o que quer, qual área atuar. E especialmente aquela pessoa que não tem, às vezes, de tradição, uma família já de advogados consolidada naquela área, né? Ele acaba se agarrando às portas que a vida abre para ele. Aqueles processos vão surgindo. Sim, mas isso não significa que você não possa mudar de área. Exato. Pode mudar, sim, claro. Mas comigo foi assim, eu estudava para concurso, né, e acabei tendo a oportunidade de trabalhar em um escritório voltado para a área trabalhista, e eu acredito que não foi à toa. O destino me colocou ali e eu me afeiçoei à área trabalhista e eu constatei que muitas vezes, especialmente pós-reforma trabalhista, em 2017, havia uma espécie de precariedade na seara do trabalhador. Havia muitos direitos antes da reforma que foram precarizados com a reforma. Ainda restam alguns direitos, mas os direitos que restaram, algumas vezes, são preteridos. Então, o advogado, como um profissional do direito, ele não vai ficar inerte frente a um direito preterido, né? Um direito que foi violado, às vezes propositalmente ou não. A lei ela não é para ser cumprida só por quem conhece ela, né? A lei é erga omnes, né? Todo mundo tem que cumprir. E aí eu tive a oportunidade e falei, olha, gente, caramba, tem muito furo aqui, né? Realmente há bastante direito aqui violado e tal. Eu acredito que é uma área boa de se atuar. Eu vi uma oportunidade boa de ficar nessa área e uma coisa levou a outra. O tal do boca a boca, né? Você advoga para um reclamante, advoga para outro, né? Presta um bom serviço, vem a indicação. Exatamente. Você vai na audiência, protege o seu cliente, faz uma perícia, acompanha a perícia. Igual eu expliquei para a doutora, lá a gente vai na perícia, vê um erro, fala, está um erro aqui, vai lá, chama atenção. Mas isso não significa que eu tenho uma aversão, né, ao patrão. É igual eu falei anteriormente, se um patrão me procurar para fazer uma defesa, uma reclamatória, e eu vou defendê-lo tal como eu defendo o trabalhador. O grau de comprometimento é o mesmo. Especialmente se eu verificar que é uma aventura jurídica do outro lado, né? Eu vou defendê-lo até o fim, né? Que essa é a nossa função como advogado. Mas eu tenho amor a ambos. Não, sim. Perfeitas colocações. Doutora, eu faço a mesma pergunta para a senhora. Por que direito do trabalho? E a senhora é mais empregado ou mais empregador? No começo da carreira veio mais empresas. Uma coisa vai levando a outra e eu estava no começo atuando mais para as empresas. Hoje está mais reclamante, mas eu atuo para os dois. É igual o doutor falou, não tem aversão nenhuma. Trabalho para os dois, consigo ver os dois lados. Inclusive, ele falou sobre quando o reclamante se aventura, né, juridicamente. Eu já peguei um caso desse, onde em audiência a juíza falou assim para o advogado do outro lado, doutor, estou vendo aqui que não tem vínculo de trabalho, né, entre a empresa e o reclamante, eu acho melhor o senhor desistir. Ele desistiu em audiência.
Então, quando é assim, essas aventuras jurídicas, a gente consegue talvez obter um êxito, porque às vezes é um pouco complicado para o lado da empresa, mas não é impossível. E quando eu vejo, não, o reclamante trabalhou para você, o reclamante, você ficou devendo mesmo, a rescisão dele, como que foi? Então, a gente vai e tenta fazer um acordo, porque é sempre melhor fazer um acordo do que, no final, ter uma sentença ruim, né? E o direito do trabalho na minha vida, assim, desde a faculdade eu sempre gostei muito. Eu fiz o meu TCC baseado no direito do trabalho, fiz sobre insalubridade no ambiente hospitalar, o doutor estava falando da insalubridade. A segunda fase foi em trabalho. Foi em trabalho. Eu fiz a segunda fase em trabalho também. E, assim, eu sempre gostei, eu sempre tive afinidade e facilidade. Tem muitos advogados me falam que trabalhista é muito difícil, é muito complicado. Mas trabalho. Eu falo. Eu gosto. Eu sou um desses dos muitos advogados. Eu gosto muito porque eu tenho facilidade em lidar com ele e eu consigo prestar atenção em todos os detalhes que ele oferece ali, né? Então, igual o doutor falou no começo do podcast, o cliente senta na sua mesa e ele vai te falar todos os problemas. Ele não vai falar o que ele quer pedir. Você vai fazendo as perguntas, faz a entrevista e a gente que vai desmiuçar na petição todos os pedidos que ali são cabíveis. E acabou que, já no início, eu sempre queria, no início da carreira, eu queria muito pegar um trabalhista. Levou uns meses no primeiro ano, aí quando eu peguei o primeiro, deu certo, e aí foi indicação, e começou a vir, acabei ficando bem conhecida pelo trabalhista, fiz pós em trabalho previdenciário. Acaba que você vai atraindo muito também esse tipo de cliente. Eu concordo com a fala do Dr. Valdemar, porque no direito você não escolhe a área, ela que te escolhe. Realmente, a área te escolhe. Acaba que é uma seleção natural, né? E, doutora, a senhora disse que começou advogando para empresas, e às vezes quando a empresa se depara diante de uma reclamatória em que o reclamante não está se aventurando, realmente houve aquele vínculo de emprego, realmente ele ficou devendo. Em situações como essa, é melhor a prevenção. É melhor, por exemplo, a empresa adotar um banco de horas, é melhor ela ter uma orientação de um advogado do que ficar respondendo processos e processos. Procede esse comentário, está correto? Sim, corretíssimo. Eu sou assim, muito a favor da empresa sempre optar em ter uma assessoria jurídica mensal, inclusive. Né? Porque com assessoramento jurídico, a empresa vai conseguir realmente prevenir muitas demandas futuras. E se caso entrar, vai estar tudo certinho, é só juntar no processo. Eu já tive alguns casos assim no meu escritório, onde uma empresa ela falou, não, nesse momento a gente não vai querer te contratar para assessorar mensalmente, mas eu quero que você faça o regimento interno da minha empresa. Eu fui lá, eu vi também que é uma empresa que já age bem corretamente perante a lei, ela cumpre com os direitos trabalhistas e ela precisava de um regimento. Eu fiz um regimento interno para essa empresa, refiz o contrato de trabalho e depois eu apresentei esse regimento para todos os empregados. Essa empresa é uma empresa que eu admiro muito, é daqui de Tuiutaba, é uma empresa corretíssima, nunca vi uma empresa tratar os empregados como eles tratam. Eles pegaram todos os funcionários, levaram para o local para mim poder dar essa palestra, para eles estarem cientes do regimento e não falar assim, assina aqui, que mudou as normas da empresa. E muitas vezes tem termos jurídicos que as pessoas não vão entender. Né? Uhum. Então, porque a gente tem que fazer nesses termos, assim, é necessário. Então, eu fui lá para dar a palestra justamente para que eles entendam todas as mudanças que estavam ali ocorrendo naquela empresa. E esse foi um trabalho muito interessante que eu fiz. Hoje em dia eu também presto assessoria para outra empresa, na qual eu venho fazendo esse trabalho com eles já há algum tempo. Sempre que tem alguma coisa que eu estou vendo que não está encaixando, eu falo para eles fazerem diferente. Eles tiveram até algumas demandas judiciais. Eu peguei o que eu vi nas demandas para corrigir na empresa, para evitar futuramente. Até o presente momento, não tivemos mais nenhuma demanda, não. Excelente. Eu vou aproveitar o ensejo da fala da senhora. Você, empregador, empresário da nossa cidade, olha a importância da fala da doutora Monize. O advogado ele não atua somente ali no litigioso. O processo que ela fez, o processo interno do regimento interno dentro da empresa, é justamente pautar o trabalho de todos aqueles funcionários dentro da lei.
Isso. Né? Então, é um documento que ela elaborou para dar segurança para a empresa, posto que, se eventualmente a empresa sofrer um processo trabalhista, como já tem o procedimento interno, como deu publicidade a ele, haja visto que a doutora, né, foi à empresa a fim de conversar com todos os funcionários. Olha, aqui você tem que ser dessa forma. Isso não se mistura com comissão interna de prevenção de acidentes. Não só dessa situação, que muito embora a sua empresa possa ter a CIPA, a CEPA também, que existe, salvo engano. Não, a gente está falando da elaboração de um documento em que esse documento vai resguardar a sua empresa, vai respaldá-la, a fim de que ela venha, se vir a sofrer algum processo trabalhista, que ela esteja com uma segurança jurídica muito maior. Excelente. Exatamente. E, inclusive, igual nesse documento, como se tratava de uma empresa de transporte, eles estavam tendo muitos acidentes. Talvez por falta de atenção, alguma coisa. E aí a empresa sempre tinha que estar ali arcando com tudo, né? E às vezes era por culpa do empregado. E aí como proceder nesse caso? Então, a CLT permite sim descontos, né? Do salário do empregado, mas isso tem que estar previsto. E o empregado tem que estar ciente disso. Então, eu coloquei bem claro no regimento, nesse ponto, se houver culpa, né? Se houver culpa por parte do empregado, haverá desconto em folha de pagamento. Agora, não foi um acidente, não foi culpa, aí não vai ter. A empresa quem vai arcar. Entendi. Aí, nesse ponto, resguardou bastante a empresa e aí diminuíram-se aqueles pequenos acidentes. Entendi. Na figura do empregado, doutor, por exemplo, ele simplesmente tem que chegar no escritório, narrar os fatos, e o senhor absorve, faz aquela análise do que convém colocar, o que não convém colocar, e aí o senhor tem um trabalho. Ou é interessante que ele também, de forma preventiva, verificando se há alguma irregularidade ali na constância do contrato, por exemplo, a questão das horas extras não estão sendo pagas, a questão, por exemplo, de uma insalubridade, de uma periculosidade. Então, ele verificou, esse empregado, que o contrato de trabalho dele não está sendo cumprido à risca do que determina a legislação. Qual a orientação? Simplesmente continuar seguindo? Tem que constituir provas, testemunhos? O que é orientação para o empregado que se depara com violações de direito como não pagamento de insalubridade, periculosidade, horas extras? Eu acho que teria, para essa pergunta, a resposta ela se divide em duas etapas. A primeira, o trabalhador quer continuar na empresa ou ele quer rescindir o seu contrato de trabalho. Se ele quer rescindir o contrato de trabalho, a gente tem o Instituto da Rescisão Direta, que é o quê? É simplesmente o empregado dar a justa causa no patrão, porque o patrão descumpre algumas obrigações contratuais importantíssimas para a manutenção da confiança, da fidúcia do contrato de emprego. Se ele tem essa intenção de rescindir o contrato de trabalho via rescisão direta, o ideal é que ele já se municie de provas. Se municie, vá se precavendo, registrando os pontos, guardando os registros de pontos, né? Aquele bloquetinho que ele pega lá quando ele bate o ponto, ele guarda todos. Continuei após bater o ponto, faça algum registro fotográfico, né? Já converse com testemunhas, com possíveis testemunhas que possam ir depor para ele em audiência, né? Porque a trabalhista ela é 100% aí, testemunhal, né? A prova testemunhal ela derruba um papel, uma prova digital. Uma testemunha, se ela for firme na audiência e convencer bem o juiz, o reclamante, o trabalhador ganha um processo. Se ele quer uma rescisão direta, se ele pretende, então ele se municie de provas e busca o seu advogado, relate os fatos corretamente, com calma, né, sem exagerar, porque o juiz conhece aquilo, leve as provas para o advogado e ajuize a rescisão direta. Agora, se no segundo momento ele já saiu daquela empresa e muitas vezes o trabalhador ele não tem a intenção de entrar com a ação, os fatos levam ele a ajuizar a demanda. O trabalhador não entra numa empresa pretendendo, né, prejudicar a empresa, ele quer somar. Então, se ele está procurando o judiciário, salvo as aventuras jurídicas, é porque algo aconteceu. Como já está a posteriori, já está possivelmente posteriormente à rescisão do contrato de trabalho, ou foi mandado embora, ou pediu conta, possivelmente ele não tem acesso a algumas provas que ele teria se estivesse na empresa. Eu aconselho tanto o trabalhador quanto o advogado
buscar no processo judicial eletrônico, no PJE, demandas que aquela empresa já teve. A doutora falou, eu trabalho preventivamente para corrigir os erros da empresa para que ela não tenha novas demandas. Se o trabalhador participou daquela etapa em que houve as demandas na empresa, possivelmente já há provas pré-constituídas, já existem provas em outros processos que podem ajudá-lo a ganhar um processo, porque talvez ele não precise nem ouvir uma testemunha, ele pega uma prova emprestada numa audiência que teve um mês atrás, um ano atrás, pega uma prova emprestada numa perícia que teve, que ele ganhou um ano atrás, e isso ajuda o trabalhador e o próprio advogado, né, a ajuizar uma boa demanda, né, e obter o êxito dentro do que lhe é de direito. O trabalhador ele pode ajudar o advogado nesse aspecto, de que modo? Conversando com os ex-colegas, se já ajuizaram demandas e repassando para o advogado dele o nome daqueles trabalhadores. Eu acho que isso é bem legal. Entendi. Uma boa estratégia, né? Inclusive, eu e o doutor Valdemar trocamos figurinhas de vez em quando. Às vezes. Doutor? Ele, doutor, eu tive um processo aqui em segunda instância, foi positivo. Esse caminho aqui tem que seguir que está dando certo. Vamos seguir todo mundo ganha. Bom. Passou umas teses jurídicas interessantes, passei a usar nos meus processos. Também. Se eu faço alguma coisa de diferente que dá certo, eu mando para ele, doutor, isso aqui deu certo. Bom esse compartilhamento, né, de experiências. Bom, principalmente porque o direito é muito dinâmico, ele não é algo estático. Hoje o entendimento está em um sentido, amanhã a tese muda, né, já tem que mudar a forma de fundamentação, de argumentação. Antes da gente dar continuidade no nosso bate-papo, eu convido você, telespectador, a conferir mais um vídeo dos benefícios da Caixa de Assistência. Confira. Nós somos a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, a CAAMG. Fundada em 24 de novembro de 1942 e braço assistencial da OAB Mineira. Estamos presentes em todos os momentos da sua vida, em todos os cantos de Minas. Assistimos advogados, advogadas e dependentes que passam por dificuldades momentâneas com auxílios estatutários permanentes. Também oferecemos soluções que contribuem com a sua tranquilidade, bem-estar e sucesso profissional. A gestão 2022-2024 está atenta às necessidades da classe e lançou programas como o Meu Primeiro Certificado e Meu Primeiro Site, iniciativa inédita no Brasil. E de forma pioneira, a principal inovação, a telemedicina gratuita do Hospital Israelita Albert Einstein, que está disponível para toda a advocacia. E já lançamos muito mais, como o programa Advocacia Empreendedora e o portal Classificados. Nossa principal missão é caminhar lado a lado com a advocacia, prestando assistência aos que necessitam, incentivando aqueles que começam a sua carreira e lutando para garantir a todos dignidade e valorização dos que diuturnamente entregam para a sociedade o Estado Democrático de Direito. A Caixa se orgulha de fazer parte da trajetória de cada um dos quase 140 mil inscritos na OAB em todo o estado de Minas Gerais. Retomando, pessoal, vamos dar continuidade agora ao nosso bate-papo. E me surgiu uma seguinte questão agora, doutor. Atualmente, como têm sido as demandas que estão mais em evidência por parte do reclamante, por parte do empregado? Há algumas demandas, às vezes especificamente aqui da nossa área, que numa posição geográfica que penso que é onde o senhor mais atua, há algumas demandas que estão em evidência, ou essas demandas aqui são, né, exponenciais aqui nesse momento. Toda semana tem. Exato. Normalmente, no meu escritório, pelo menos, não passa semana sem aparecer insalubridade, periculosidade, reconhecimento de vínculo, né, e horas extras. Salubridade e periculosidade é todo aquele trabalho ali que o trabalhador está exposto a algo nocivo ou perigoso para a saúde dele. Ou ele vai adoecer, acidentar ou fatalmente falecer. Aí a gente aplica a insalubridade, né, para adoecer e o que pode causar acidentes, né, morte é periculosidade. Reconhecimento de vínculo é aquela pessoa que está trabalhando na empresa ali como empregado e, infelizmente, não há anotação na carteira pela empresa, ou porque ela não pretende anotar, ou porque ela talvez não tenha condições de anotar. E horas extras é aquele padrão, né? Jornada de 8 horas diária ou 44
semanais, extrapola e não está recebendo. No meu escritório é o que acontece 99% dos casos. Vez ou outra tem um assédio moral, um dano moral, mas ultimamente, pelo menos após a reforma trabalhista, é o que está mais em evidência. Mais em evidência. Banco de horas também está tendo bastante problema, com nulidade de banco de horas, a gente aplica o banco de horas, mas, como a doutora falou, às vezes não desconhece a lei e o banco de horas é invalidado, tem que pagar aquilo tudo para o trabalhador. E é onde que eu atuo mais hoje. Sim. Ou quando o banco de horas não é cumprido, né? Tem o banco, mas não tira o banco, né? Não usufrui. Consta no cartão de ponto que cumpriu, aí o empregado relata para nós no escritório que não tinha esse cumprimento. Então, ali, comprovar isso também ajuda por meio de testemunha. Como o Dr. Valdemar falou, testemunha derruba um documento. Então, diante de uma situação, por exemplo, em que o empregador fala que houve a compensação no descanso, mas o empregado fala para a senhora que não houve. Aí, no caso, surgiria a figura de uma prova testemunhal para desqualificar esse documento. Sim. Esse seria o caminho. Sim. É um dos caminhos, né? Igual no caso que a gente tem no escritório uma demanda contra uma certa empresa, tem muito disso. Então, além das teses jurídicas utilizadas, pelo fato de ser também a questão do banco de horas e horas extra em um ambiente insalubre, que não poderia ocorrer isso lá, né? Eu também estou levando agora testemunhas para comprovar que o cliente, de fato, não tirava banco de horas, que são devidas aquelas horas. Então, eu peço a nulidade do banco de horas para que seja pago as diferenças que não foram pagas para ele. Porque, nesse caso em específico, nesse caso prático, a empresa vem e paga lá mensalmente 70 centavos de hora extra, R$1 de hora extra no mês, né? Então, é impossível. Isso seria impossível quando realmente não há cumprimento do banco de horas. Se há, tudo bem. Aí tudo bem, vai dar pouco mesmo. Mas igual nesse caso, a empresa sempre vai lá, é padrão. Eles vão e deixam no cartão deles, escrito lá, compensado o dia. Só que é tão assim nítido muitas das vezes nesse cartão que às vezes a testemunha ela nem vai precisar tanto. Quando eu vejo que em alguns casos que eu já ganhei algumas ações nesse ponto, que foi, eu tirei um print do cartão de ponto onde estava escrito compensado e um dia de atestado médico. Então, como que a pessoa está de atestado e teve dia compensado? Então, nesses pontos, nesses detalhes que a gente ali consegue ter uma boa decisão no final. Nesses casos aqui do banco de horas, inclusive, eu já tive contra essa empresa casos em que o banco de horas foi usufruído em feriado. Você não pode usufruir de banco de horas em feriado, porque o feriado já é declarado a folga. Né? Exatamente. Teve banco de horas, inclusive, em dia trabalhado. Como é que você trabalha e tira banco de horas automaticamente? É uma questão meio que eu já observei que esses cartões são padronizados. São automatizados, eles são na verdade. automatizados, exatamente, já vem pronto, entendeu? E aí é onde o advogado ele tem que ter esse, vamos falar feeling, assim, isso, um pulo do gato ali para pegar isso. Inclusive, a própria prova que a empresa coloca no processo, você vai utilizar contra eles, que igual nesses casos, quando a gente vê que está nítido o erro, você tira um print ali, coloca dentro da sua peça e mostra para o juiz. Lembrando que o banco de horas, se ele for retirado em atividade insalubre ou periculosa, ele tem que seguir algumas regrinhas que a maioria das empresas não observam e desconhecem. Qual que é o risco para a empresa? Entra a doutora falar aqui, né, da assessoria preventiva. Ela tem que pagar todo aquele banco de horas que talvez o trabalhador já usufruiu na ação trabalhista, corrigido com um pouquinho ali de... Hoje não tem os juros mais, tem a Selic, né? Sim. Mas ainda pesa o bolso, né? E horas extra pesa bastante. E eu gostaria de saber, doutor, de vocês, doutores, na verdade, a gente sempre utiliza esse último terço do podcast para saber de algum caso prático, algum caso marcante, que seja um caso cômico, algo que aconteceu numa audiência, que às vezes te marcou positivamente ou negativamente, mas que às vezes serviu de experiência, né? O doutor tem algum caso que queira externar algum fato que aconteceu, seja algo engraçado, algo que te marcou, às vezes, pelo fato de ser um processo difícil e que, devido ao trabalho do doutor, conseguiu, às vezes, um resultado favorável? Este ano, inclusive, teve uma reclamatória trabalhista
em que eu fiquei surpreso ao verificar que a empresa havia adulterado, colado, copiado, literalmente copiado a assinatura de alguns ASOS, que são atestados de saúde do trabalhador. Quando ele vai ser dispensado da empresa, ele assina um tanto de documento. Ela copiou e colou descaradamente, formulou um banco de horas gigantesco. Eu sei que ele tinha um saldo de horas extras lá de quase 40 mil para receber. Ele saiu devendo horas para a empresa. A empresa colacionou as assinaturas copiadas e coladas nos bancos de horas, nas folhas de ponta. E por acaso, eu meia-noite trabalhando lá o prazo, quase vencendo, né, que advogado ele trabalha bem no final. Não perde o prazo, não perde o prazo. Funciona melhor. E aí eu falei, gente, mas essa letra desse nome tá colada, tá copiada, tá quebrada, que o G, a voltinha do G estava cortada no meio. Eu falei, esse negócio foi copiado e colado. A hora que eu abro os ASOS, os atestados de saúde, foi copiado do atestado de saúde. Eu pedi em audiência, eu impugnei o documento em audiência. Eu falei, Excelência, quero uma perícia disso aqui, encaminhar o ofício para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal. E aqui consta que a advogada bateu um carimbinho e ratificou aqueles assinaturas de PDF, ratificam que os documentos são válidos, verdadeiros. Eu quero que oficie a OAB. Doutor, fez um acordo, acho que foi um dos melhores acordos que eu já fiz. Sem dor de cabeça. Acordo, não foi nem pro mérito, não. Fez um acordo. Foi para audiência. Isso aí me marcou muito, porque em um outro processo aconteceu a mesma coisa. Eu tinha 2 processos dessa empresa. E eu não tinha me deparado, eu não tinha havido essa falha. Então nessa eu consegui reparar. Aí eu peguei aquela ata do acordo, minha impugnação, mesmo que o tribunal não vá reconhecer, e juntei lá no tribunal, lá em BH, para ver se dá uma forcinha. Eu vou sustentar lá. Superveniência de fato novo, né? Às vezes não tinha o documento, às vezes chega lá e... Eu me deparei, eu fiquei surpreso. Excelente. Essa aventura jurídica também, agora mais pelo lado do patrão, né? Pode acontecer. Sim. Doutora, a senhora teve algum fato de impacto? Um dos casos mais marcantes foi o que eu até mencionei aqui nesse podcast mesmo, que foi quando eu fiz um trabalho para uma empresa onde a gente se deparava verdadeiramente com uma aventura jurídica mesmo, onde a pessoa alegou ter sofrido um acidente de trabalho e veio pedindo indenização e veio pedindo ali um valor bem absurdo, né? Na inicial, alegando que tinha trabalhado 3 dias e que sofreu um acidente e queria a estabilidade. E ali o meu cliente me relatou que ele não era o dono da obra, era uma questão de obra. O dono daquela obra era uma outra empresa. E foi aonde ali a gente juntou toda a documentação necessária, comprovou que era outra empresa a dona da obra, que era uma obra em conjunto até com a prefeitura, né? E a gente deixou isso tudo provado. E o que ajudou não só os documentos foi a testemunha, né? Que a gente levou, uma testemunha que trabalhou realmente nessa obra, pois o meu cliente ele tinha contato com essa empresa. Então, ele pediu para levar um dos funcionários, e o funcionário falou que quem era realmente o dono da obra era outra empresa. Então, esse caso me marcou bastante, pois eu nunca tinha visto um juiz falar em audiência para o advogado desistir da causa. Isso daí me surpreendeu bastante. Foi uma juíza que estava aqui anteriormente na comarca, era uma juíza até rígida, né, conhecida por ser muito rígida para o lado do empregador, e ela falou desta forma, e ali a gente já encerrou aquela ação, dando total êxito para o meu cliente, o que é uma das coisas que eu acho assim um pouco difícil no direito trabalhista, é você dar total êxito ao empregador, porque geralmente tem algo a se pagar, geralmente tem alguma coisa. Aí quando a gente se depara com essas aventuras jurídicas, né, a gente faz de tudo para que realmente o êxito venha. Excelente. Sempre é uma experiência, né? Todo dia de trabalho a gente está aprendendo um pouco, tá? Como a gente estava mencionando, né? O direito ele é muito dinâmico. Então, esse compartilhamento de tese entre os doutores, né, é algo que engrandece a profissão, né, engrandece o trabalho e só tem a acrescentar. Eu agradeço a presença dos doutores aqui, de suma importância esse debate que nós realizamos, um debate saudável, uma troca de ideias, de experiência, muito saudável. E passo a palavra para os doutores para fazer os agradecimentos, o encerramento. Doutor Valdemar, sinta-se à vontade para fazer o encerramento. Perfeito.
Doutor, é importante nossa participação aqui, presidido pelo senhor, né? Especialmente para o jovem advogado e para um eventual cliente, né, que necessite de um advogado na área trabalhista, porque, infelizmente, ainda o acesso ao conhecimento jurídico é limitado, seja talvez pela própria redação jurídica, né, seja talvez também pelo preço, o acesso ao material, né, e oportunizar que tenhamos esse espaço aqui para trocar ideias, trocar experiência para o jovem advogado e para eventual cidadão que se interesse pela matéria jurídica, o aluno de direito, isso é enriquecedor, porque o acesso a um conteúdo jurídico de qualidade, igual o senhor vem produzindo, é raro hoje. Então, eu deixo o agradecimento, conta com a gente, não só por isso aqui, tá? A gente está à disposição eu falo também pela doutora, né, doutora, que a gente ficou bem satisfeito aqui. Perfeito, suas colocações. Deixe suas redes sociais para o pessoal te seguir, o Instagram do doutor, o profissional. Perfeito. O meu Instagram, ele é profissional/pessoal, né? Que eu acho que o advogado já é bombardeado demais com comunicações via digital. Faz parte e a gente tem que acostumar, né? Mas o meu Instagram é @Valdemar_advogado, tá? Eu posto vídeos e stories e material jurídico do dia a dia do advogado, a gente está sempre na audiência, postando uma interação bem bacana. Vai no INSS, vai na perícia, acompanhar um cliente. Então, isso para quem quer atuar, quem quer conhecimento, segue os advogados de vocês. Sim, para levar como referência. Social, porque hoje o advogado ele faz parte do mundo jurídico digital. Também. Não dá para fugir mais. Excelente. Obrigado, doutor, pela sua participação. Doutora Moniz, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Bom, como eu disse no início do podcast, isso daqui que você está fazendo, tomando frente, é uma iniciativa muito boa, muito bacana para os advogados de Ituiutaba. Isso daqui dá mais visibilidade para a advocacia mineira daqui, né? Então, é uma oportunidade assim muito rica. Eu estou muito satisfeita em estar aqui hoje. Agradeço novamente pelo convite. Eu gosto bastante dessa dinâmica, assim, como foi hoje, um bate-papo legal. Às vezes, quem vai assistir, a gente falou alguma coisa que a pessoa vai falar assim, eu estou precisando disso daí, vou procurar um advogado. Então, é igual o doutor falou, às vezes o acesso ele é um pouco limitado, mas o que eu falo para as pessoas é não deixe de procurar por um advogado e não se envergonhe, não tenha medo. Vai, pergunta mesmo, marca uma consultoria, porque hoje em dia o direito ele está na vida de todo mundo a todo momento, né? A todo momento você se depara com ele, numa balinha que você compra no supermercado, né? Então, você tem que ali estar ciente dos seus direitos e dos seus deveres, né? Lembrando que a gente também tem que cumprir com os nossos deveres. Então, assim, agradeço muito pela oportunidade aqui. Bastante interessante essa dinâmica do podcast e é isso, eu deixo aqui os meus agradecimentos. Deixa as redes sociais da senhora também para o pessoal te seguir. @monizoliveira.adv. Doutora, muito obrigado. Doutor, muito obrigado pela presença. Você que nos acompanhou até esse momento, agradeço. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, comenta, compartilha com os amigos, compartilha com um advogado conhecido, com alguém que está iniciando, às vezes até na graduação de Direito, é importante ter acesso a esse material. Nos vemos no próximo episódio e um forte abraço.